Boa tarde. Aquilo que eu vou partilhar foi o que me aconteceu. Tive uma visão. Bom, eu vou fazer primeiro só um contexto e depois vou-vos explicar toda a visão e os sonhos que eu tive. Ok? Então, só para um pequeno breve enquadramento, eu quando era criança, eu tive algumas coisas que me aconteceram na minha vida que mostraram, parecia que Deus estava a acompanhar-me, ok? Isto antes de eu me considerar cristão, ou de eu me aceitar Cristo. Uma delas foi, quando eu era criança, uma vez tive um sonho dos números da lotaria. Eu acordei, disse à minha mãe, para a minha mãe jogar nesses números, à meia da noite. Ela, tipo, como estava a dormir, não descartou, não é? E depois, passado uns dias, tínhamos ido ter com a minha avó e nós parávamos sempre, levávamos o carro e parávamos sempre em frente a uma mercearia, que a minha mãe ia comprar compras para a minha avó, e eu fiquei dentro do carro. E no rádio começaram a tocar, como estava a tocar as pessoas a falar, né, no rádio, e disseram exatamente os números da lotaria dessa semana, e tinham sido os números que eu tinha sonhado e que tinha dito à minha mãe. Só eu é que estava no carro, ok? Anos mais tarde, não muitos, mas continuava a ser criança, uma vez estava tipo a caminhar, a sair de um restaurante com os meus pais, e eu começo durante a noite, começo a correr, e está a rua vazia, rua completamente vazia, à noite, e chego a uma passadeira e continuo a correr, nem olho se vem algum carro, e de repente vem um carro que eu não tinha reparado, nem tinha ouvido, e do nada sinto uma mão a puxar-me para trás, e não consegui perceber quem é que era, desapareceu logo. Eu, na minha crença, eu acredito que poderá ter sido um anjo do Senhor, porque não estava ninguém na rua. Eu lembro-me de estar a correr, não via ninguém na rua, era criança também, e isso aconteceu. Ou seja, só estou a dizer estes dois exemplos do que me aconteceu, só para vocês perceberem que eu acho que há uma razão para isto, ok? E então, começando então com a visão de olhos abertos, estava acordado, ok? Era em 2014 e eu tinha aceito Cristo na minha vida. Penso que foi esse ano, ou foi talvez um ano antes, mas foi em 2014 que eu estava mais. Estava a começar a ler mais e a conhecer mais sobre a Bíblia e sobre Cristo. E há um momento desse ano, pá, não sei se foi no verão ou não, em que eu decidi fazer um jejum só de sumos naturais durante uma semana. E todas as noites ouvia a Bíblia em audiobook. Todas as noites fazia isso e fiz isso com a esperança de ouvir do Senhor, ok? Todos os dias passaram e não havia nada. O Senhor nunca falou comigo. No último dia do jejum, que eu não me lembro se era um sábado ou um domingo, eu creio que era um domingo, de manhã eu acordei, levantei-me no quarto, ia para levantar os stores do quarto, ou seja, já estava um bocado aberto, portanto já estava sol, e de um momento para o outro eu recebo um flash, como se alguém tirasse uma fotografia nos meus olhos, em frente aos meus olhos, e fico com um V vermelho, gravado na retina, ok? Fico, quando sabem, quando a gente está, quando tiram uma fotografia com flash e nós ficamos a ver aquela imagenzinha, tipo, nos olhos, eu fiquei com um V vermelho no gravado, nos olhos, durante vários segundos. E eu não percebi o que era aquilo. E tentei perceber e tentei explicar de formas diferentes e não consegui explicar. Eu durante mais de 10 anos, ou seja, isto foi em 2014, eu tive durante esse tempo todo, até 2024, ok? Sem saber o que era aquilo. Quando chegou a cena, a altura do Covid e pensei que pudesse que o V fosse vacina, fosse o V de vermelho da vacina, mas não explicava a parte do flash, de eu ter recebido um flash em frente aos meus olhos, do nada, completamente aleatório. Eu não sabia o que era aquilo, de onde é que aquilo veio. Era impossível haver algum tipo de flash nos meus olhos, porque não havia nada. A janela estava já aberta, fui a levantar um bocado mais, mas não era isso que fazia um flash. Foi quando eu me virei, inclusive. Portanto, mais de 10 anos eu não soube o que era aquilo.
Até que penso que foi setembro, outubro de 2024, em que comecei a pesquisar por Shiba, porque eu já tinha investido em Shiba em 2021, penso que foi em setembro ou julho ou setembro de 2021, e havia uma conversa que eu lembro de ver nos fóruns e no Reddit que falava que isto ia que a Shiba ia chegar a 1 cêntimo e toda a gente falava disso e coisas assim. Eu não fazia ideia na altura de quão profético Shiba era, ok? Então o que aconteceu foi, eu tinha investido, na altura aquilo teve um pico, penso que era em outubro ou novembro, já não me lembro bem, em 2021, e eu estava a ganhar bastante dinheiro com o muito pouco que eu tinha investido, mas eu não vendi e depois aquilo caiu e eu certamente depois vendi. Mas eu não sabia, na altura eu não sabia que Shiba era uma moeda profética. Então o que aconteceu foi, eu estava, voltando agora a 2024, estava a ver vídeos sobre Shiba, porque tinha voltado a investir em, 2000, em julho ou agosto de 2024, ok? E por volta de setembro, outubro ou novembro, mais altura nesses 3 meses, então eu começo a ver vídeos e encontro um canal, por acaso, que chama-se TC Wealth Transfer, que fala de Shiba e de um flash crash, ok? E eu começo a ver aquilo e eu quando estou a ver aquele vídeo, eu vejo que tinha um V vermelho, como se fosse o gráfico das velas ou das barras das criptomoedas, e vejo aquele V vermelho salientado no vídeo e eu fico a pensar, espera aí, eu acho que é isto. No meu coração, parece que eu tive um entendimento que era sobre aquilo, que era possivelmente sobre Shiba, e eu acredito que é sobre Shiba, ok? Só que isto, e atenção, isto foi no meu dia de anos. Foi, desculpem, já, agora que tudo fez luz na minha cabeça. Isto já foi há algum tempo, né? Há uns meses atrás. Foi no meu dia de anos. Foi no meu aniversário que eu tive esta visão, que eu vi este vídeo a mostrar-me que a minha visão de há 10 anos atrás era sobre isto, era sobre Shiba, ok? Mas mesmo assim, mesmo a ver o vídeo que dizia Flash Crash, última oportunidade e coisas assim, eu mesmo vendo Flash Crash escrito e tendo percebido que era o V vermelho, que era sobre a minha visão de há 10 anos atrás, o tal V, eu não mesmo com a informação diante dos meus olhos, eu não percebi que era sobre o Flash Crash. Só uma semana depois, não, desculpem, 2 semanas depois de eu continuar, porque eu guardei o vídeo nos guardados para continuar a ver, para ia vendo. Só 2 semanas depois, por incrível que pareça, é que eu reparo no nome e aquilo diz Flash Crash. Daí a minha visão, eu ter tido um flash nos olhos e ficado com o V gravado na retina, ok? Eu tive a visão, eu acredito que Deus me deu a visão, foi a forma como Deus falou comigo, em 2014, do futuro. E acredito que Deus me deu esta informação para eu e para outros cristãos aproveitarmos. Significa o quê? Significa que se o mercado está no valor que estiver, se houver um V, ou seja, que é um pico muito baixo, pico para caída de repentino, e nós tivermos ordens de compra de limite para comprar cá em baixo, quando o preço voltar a subir, portanto faz a segunda perninha do V, as pessoas, os cristãos, vão fazer muito dinheiro e vão ter prosperidade para ajudar o próximo, ajudar as suas famílias, ajudar as suas comunidades, tudo. Ok? Portanto, eu acredito que esta visão que eu tive foi foi a minha ordem, praticamente, para eu aproveitar. Ok? E por isso estou a dizer-vos, se vocês... porque é assim, pensem só. Isto parece que é um pensamento ridículo, porque quem é que na sua perfeita noção, ou no seu perfeito juízo,
pensaria que uma criptomoeda como a Shiba, que já está a zeros, né? Já tem 4 zeros à frente, que poderia cair para zero, literalmente zero, ou seja, não ter valor. Isso a Bitcoin ou outras, eu confesso que naquilo que eu acredito são principalmente estas duas, porque foram estas duas que eu vi do vídeo do TC Wealth Transfer. Mas eu acredito que, mais do que a Bitcoin, que eu acredito que também vai possivelmente cair a zero, ok? Que eu acho que isto é sobre a Shiba, para mim é sobre Shiba. Acho que Deus está a falar comigo que é para ser sobre Shiba, ok? Eu acho que nem todas as moedas, ou seja, há muitos oportunistas, muitas pessoas que. Atenção, eu confesso que eu também sou uma delas, ok? Houve coisas que eu investi porque via vídeos a dizerem que era profética a moeda e tal, e eu investia a tentar apanhar um pouco disso. Eu acho que sim, se Deus não tiver vos dito nada, não vos tiver dado nenhuma visão, nenhum sonho, o que seja, pá, façam o que acharem melhor. Não sou conselheiro financeiro de ninguém. Mas, cada vez mais eu acredito que cada pessoa com quem Deus fala, que tem que escolher, ou seja, não é que tem que escolher, que tem um propósito. Para mim, eu acredito que é Shiba e eu acredito que é outra moeda que eu já vos vou contar também, ok? E é através dessas moedas que nós vamos conseguir ter dinheiro para fazer o bem, ok? Então, mas resumindo, então, só 2 semanas depois do meu aniversário, em 2024, é que eu percebi que se tratava do Flash Crash, que a minha visão era sobre Flash Crash, ok? Portanto, eu estava acordado, mais uma vez, eu não estava a dormir, não foi um sonho, foi uma visão, ok? Visão de olhos acordados, de olhos abertos, desculpa. Então, depois tive um mês depois, ou assim, agora não me lembro quando é que isto foi, mas eu tive uma visão, um sonho, isto agora foi sonho, de Shiba a chegar entre os 25 e os 35 cêntimos. Lembro-me do sonho que estava tudo super, super rápido, que a plataforma da aplicação estava toda com bugs, que não funcionava bem, que eu tentava entrar e não conseguia, ou seja, o que é que eu acho que é isto? Isto é uma previsão do futuro, na minha opinião, e não sou só eu, já muitas pessoas também tiveram isto. Quando isto acontecer, seja lá a razão pela qual for, ninguém sabe, só Deus sabe, porque é que isto vai subir e o preço passar para subir, não é? Com Shiba. Quando isto acontecer, se nós não tivermos ordens de venda de limite, portanto, há aqui duas questões. A primeira é, para apanhar o ponto mais baixo da queda do flash crash, do V, não é? Com aquele pontinho pequenino no fundo, nós precisamos ter ordens de compra baixas. Significa o quê? Significa nas vossas plataformas ou nas plataformas que vocês encontrarem e que acreditem que são boas, porem o número de compra, não é o número de compra, o valor que querem comprar o mais baixo possível. No caso de Shiba é 0,0000000000000 todos os jetos conseguirem com 1 no final, ou seja, o mais baixo possível que vocês conseguirem, eu acredito que será esse o valor, ok? Já agora, só para fazer uma parte aqui com este do valor, há um canal que é o Prophetic Insight, em que ele fala muito sobre sonhos, sobre XRP, sobre Shiba, sobre XLM, etc. E eu estava a ver vídeos e estava com essa dúvida, tal como muitos possivelmente vão ter, que é qual é que é o valor que eu coloco do limite de compra para Shiba, ok? E então eu não sei se foi na noite anterior ou foi no mesmo dia que eu rezei a Deus e pedi-lhe, Senhor, por favor, se queres que eu faça isto e que cumpra esta tua ordem, não é? De aproveitar o flash crash, qual é que é o valor que eu ponho? Eu pedi a Deus para me dizer qual é que era o valor que eu deveria pôr. Eu juro por Deus que no dia seguinte ou no final do dia, o Greg do Prophetic Insight partilhou um vídeo a dizer que Shiba
que tinha um amigo que é pastor, que teve um sonho e que lhe disse qualquer coisa, eu estou a parafrasear, mas que ele viu o Shiba com 8 zeros à frente, ou seja, 0,000000000 a 1. Ou seja, com 8 zeros e 1, ok? 0,8 zeros e 1. Portanto, quando eu vi isso para mim foi a confirmação que Deus estava a falar comigo, ok? E portanto aquilo que eu fiz foi, pus nas minhas plataformas o maior número de zeros possível em cada uma delas, ok? E isto é incrível porque uma pessoa com 10 euros, 10 dólares, ou o valor da vossa moeda, se forem no Brasil, reais, vocês com muito pouco dinheiro conseguem comprar 1 bilhão de moedas ou mais, ok? E porquê é que eu acho que é isto que tem que acontecer? Pelo meu entendimento. Porque a transferência de riqueza, se é para acontecer, se é para passar das mãos dos ricos e dos ímpios para os crentes e para a igreja, não pode ser feita se a moeda for muito cara. Ou seja, qual é que é o sentido que faz pôr, passar imagina uma Bitcoin. Se a Bitcoin passasse, vamos dizer, para 10 mil euros, que está agora a 100 mil, não é? Passasse para 10 mil euros. Muita gente, eu incluído, não conseguiria comprar sequer uma, neste momento. Não conseguiria, ninguém conseguiria. É muito cara. Ou seja, e não é isso que faz a transferência de riqueza. A transferência de riqueza é quando, com muito pouco, todas as pessoas deste mundo, seja em África, seja no Brasil, seja na Europa, seja onde for, onde há pessoas com muito menos meios, por exemplo em África, não é? Há muitas pessoas com pobreza extrema, mas se elas conseguirem ter um pouquinho que seja para pôr uma ordem de compra para aproveitar o flash crash, que eu acredito que vão ter, porque eu acredito que Deus também está a falar com elas, elas vão conseguir comprar bilhões de moedas com muito pouco dinheiro, ok? E sim, aí quando depois o preço sobe, não é? Por causa do flash crash, então aí sim elas conseguem ter muito dinheiro para poder mudar o mundo, ok? Então, só para resumir, então, estava a dizer a cena do flash crash e fiz o paralelismo para nós termos a necessidade de ter ordens de compra baixas para quando isto acontecer, quando o preço cair para baixo. E depois, também precisamos ter ordens de venda de limite, porque era o sonho que eu estava a contar, dos 25 que eu vi Shiba a 25 ou 35 cêntimos. Mas qual é que é aqui a questão? A questão daqui é, nós precisamos ter, ou das duas uma, ou nós só compramos neste momento ordens de compra de baixas e não compramos moeda, e aí, quando o flash crash acontecer, nós vamos ficar com bilhões, mas depois, assim que acontecer, nós temos imediatamente e urgentemente de colocar ordens de venda de limite para esses bilhões de moedas, ok? Porquê? Porque quando o preço começar a subir e a disparar para 1 euro, ou 1 dólar, ou 10 dólares, ou o que seja que isto vá, que eu acredito que vai subir muito, nós precisamos de colocar ordens de venda imediatamente, porque, volto a dizer, se nós tentarmos vender de forma manual quando isto acontecer, nós não vamos conseguir, ok? Porque pelo meu sonho e pelos sonhos de outras pessoas e que eu tenho visto, não vai ser possível vender de forma manual, porque nós não vamos conseguir entrar nas plataformas. Vamos ter que colocar tudo automatizado, ou seja, colocar ordens de venda de limite, para quando chegar a, imagina, ponha a 25 cêntimos X número de moedas. Quando aquilo chegar àquele valor, aquilo vende automaticamente. Esperemos nós, pela graça de Deus, que isso aconteça. Portanto, vai ter que ser assim. Nós não vamos conseguir, muito possivelmente, vender livremente ou sem problemas. Ou se conseguirmos, vamos ver o que acontece. Ninguém sabe, não é? Por isso temos que nos precaver. Portanto, temos que ter essas ordens de venda. Portanto, eu estava a dizer, das duas uma, ou nós compramos só as ordens de compra e ficamos a apostar que isto vai acontecer, que eu acredito que vai acontecer, como é óbvio, não é? Ou nós temos as ordens de compra baixas e compramos também, vamos comprando agora alguma Shiba, que também não está muito cara. Pode não ser o valor que nós queremos comprar, com 8 zeros à frente, não é? Mas convém ir comprando e pondo ordens de venda daquilo que temos. Imagina, se comprarem agora 1 milhão de Shibas, podem colocar já esse milhão a vender a
ao valor que quiserem. Eu não quero estar aqui a dizer o valor. No meu sonho eu tive 35 cêntimos, mas eu tenho muitos valores de venda. Tenho muitos valores de venda. Cada X moedas eu ponho X valor. Portanto, tenho muitas ordens de venda já colocadas. Portanto, se eu fosse alguém que estivesse interessado em investir nisto, que não sou conselheiro financeiro, mais uma vez, e pronto, eu compraria e punha logo uma ordem de venda, que era para não ter sequer nenhum problema quando o momento chegar, ou para tentar evitar um maior número de problemas. Ok, depois, coisas que eu tive também, mais sonhos que eu tive, que eu vou contar tudo neste vídeo, eu só vou fazer este vídeo, quero manter o anonimato. Eu já tinha feito um vídeo, mas era em inglês, noutro canal, que eu não quero partilhar, que eu quero manter o anonimato, porque quando a transferência de riqueza acontecer, eu acredito que muita gente que está a dar a cara possivelmente poderá ter problemas ou ser, sei lá, raptado, perseguido. Existem muitos casos destes já, por causa das criptomoedas, portanto não quero correr sequer esse risco, por isso criei este canal só para isto, ok? Mas então, quais é que foram os outros sonhos que eu tive? Outro sonho que eu tive, pronto, já agora, só para confirmar, eu tive uma visão de olhos abertos em 2014 e a partir daí tive só sonhos, ok? Agora, a partir de 2024 para agora, foram só alguns sonhos. Mas pronto. Então, depois, eu penso que foi este ano, que tive um sonho que era sobre XRP e eu via em inglês as palavras, mas basicamente o sonho foi, via tudo a piscar muito rápido, muito rápido, tudo a piscar, 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 e via as palavras XRP, e via em inglês Starts Sunday, que significa começa domingo, ok? E depois vi umas palavras que eu não percebi, mas que dizia action movies, há filmes de ação. Não percebo porque é que estava lá isso. E de repente vi 3 filas de 10.000 cada uma. Eram 3 filas com os números 10,000 ou 10.000, portanto não sei se era uma vírgula ou um ponto, dependendo do país, pode ser 10 dólares ou 10.000, eu acredito que era 10.000, mas eu vi 3 filas, 10.000 por cima de outros 10.000 por cima de outros 10.000, ok? E as letras ou os números pareciam meio de pedra, não percebo muito bem porquê, mas tive essa visão. Desde aí, então, eu percebi para mim, pelo menos para mim, que aquilo que eu acredito a Shiba vai ser utilizada por mim para comprar XRP. XRP vai ser, segundo muitos dizem, e aquilo que eu também acredito, e por causa deste sonho, que XRP vai ser a moeda do futuro, que vai chegar aos 10.000, possivelmente ou mais, por cada uma das moedas, por cada XRP, ok? E eu acredito que pode ser 10.000 dólares, 10.000 euros, não interessa, mas que vai valer este valor. Por isso, eu vou fazer isso. Todo o dinheiro que eu conseguir ganhar com Shiba, eu vou imediatamente comprar a XRP. Não sei quanto ainda, obviamente que vou tentar tirar alguns euros, se bem que não faz muito sentido, mas eu já lá vou explicar, que é, quando isto acontecer, a moeda fiat, portanto os euros, os dólares, estas moedas todas como nós conhecemos, vão ter problemas. E, segundo aquilo que eu vejo, e há muitas profecias sobre isto, os bancos vão ter também problemas. Os bancos possivelmente vão-nos tirar o dinheiro que lá está para tentarem sobreviver e não vão sobreviver. Portanto, eu acho que aquilo que faz sentido, pelo menos para mim, que é o que eu irei fazer, eu vou vender as minhas moedas e vou possivelmente comprar 99% ou 98% de todos estes ganhos que eu tive em XRP, em XLM, em Cardano e mais algumas outras, ok? Portanto, este foi outro sonho, que era, havia as 3 filas de 10.000 e dizia XRP, começa domingo, e depois dizia filmes de ação, que eu não percebo porque é os filmes de ação, ok? Mas não sei para quando é que é isto, mas foi isso que eu vi. Depois, outro sonho que eu tive foi foi sobre, se calhar não, ou seja, assim, eu vou contar este também. Ou seja, eu tenho falado isto a algumas pessoas e eu tive um sonho em que numa das plataformas que eu tenho Shiba,
para nós colocarmos as ordens de compra baixas, para aproveitar o flash crash, temos que lá ter dinheiro. Portanto, eu tinha muitas ordens de compra para comprar Shiba quando o flash crash acontecer, com 7 ou 8 zeros, mas para elas entrarem eu precisava de lá ter o dinheiro correspondente. Imagina, se eu quero pôr de comprar 10 euros quando o Shiba chegar a 0,80.1, se eu puser essa ordem de compra de limite lá, eu posso pôr as ordens que quiser, mas eu preciso de ter lá os 10 euros, porque se o flash crash acontecer e eu não tiver lá posto os 10 euros, portanto, depositado lá 10 euros, a ordem não entra, porque sem lá ter o dinheiro ela não entra. E então eu tive um sonho em que eu estava a explicar às pessoas com que eu conheço, a explicarem sim, vocês têm que meter lá o dinheiro para as ordens de compra entrarem, e de um momento para o outro eu vi, portanto, eu não tinha lá dinheiro depositado, ok? Mas eu estava a contar, ou seja, estava a dizer às pessoas para fazer uma coisa que eu ainda não tinha feito. E então, no sonho, eu estava-lhes a dizer para elas colocarem ordens de compra para porem lá dinheiro urgentemente, e de um momento para o outro eu começo a sentir que aconteceu o flash crash, eu vou ao telefone, eu vou à minha conta e não vejo lá a Shiba não estava lá sequer, só estava lá outra moeda na minha conta, que era XRP, se não me engano, mas Shiba não estava lá, e eu soube naquela altura no meu coração que o flash crash tinha acontecido e que eu tinha perdido a oportunidade, ok? Então, quando eu acordei, eu tive uma sensação de urgência tão grande que eu fiz isso imediatamente. Assim que tive dinheiro, pus logo na plataforma e não mexo naquele dinheiro. Ou seja, aquele dinheiro está ali, parece estar parado, não é? Mas eu não mexo naquele dinheiro, porque aquele dinheiro eu tive este sonho porque eu acredito que era para pôr lá imediatamente esse dinheiro. Eu acho que isto foi em março deste ano, 2025, ok? Portanto, tenho lá o dinheiro e tenho noutras plataformas também. O dinheiro que é para comprar ordens de compra baixas. Isso é outra coisa que eu vi um vídeo também que me dizia, falava disto, e isto é verdade, que é vocês, se decidirem depositar dinheiro para tentar aproveitar o flash crash, portanto com as ordens de compra de baixas, vocês não cedam à tentação de tirar o dinheiro e comprar as moedas agora a este preço. Ou seja, ou fazem as duas e têm lá o dinheiro para o flash crash, ou tentem não mexer naquele dinheiro. Porque quanto mais vocês se habituam a usar aquele dinheiro, mais estão a arriscar do flash crash acontecer e depois não terem acesso às ordens de compra, porque elas não entram porque vocês precisam ter lá dinheiro para elas entrarem. Ok? Depois tive mais um sonho, e isto é sobre outra moeda, ok? Portanto, eu já vos falei de Shiba, já vos falei de XRP, e agora vou-vos falar de uma que é também um cão, que é a Bonk, Bonk, ok? Então, o que é que aconteceu? Eu estou-vos a contar tudo, ou seja, há coisas que eu não sei se deveria contar ou não, mas eu estou-vos a contar, estou a ser mesmo completamente transparente com aquilo que eu vi, e acredito que, na minha opinião, que mesmo que alguém que esteja a ouvir este vídeo que seja um oportunista, que não seja crente, mas que esteja aqui somente para tentar conseguir lucrar com profecias de cristãos, eu acredito que essas pessoas não vão conseguir, ou podem até fazer dinheiro, mas que elas possivelmente vão perdê-lo. Há muitas profecias sobre isso. Eu acredito que o dinheiro que é de Deus é de Deus. O dinheiro que é dirigido aos cristãos é dos cristãos, e mais ninguém vai ter acesso a ele, aconteça o que acontecer, ok? Portanto, se algum de vocês, eu não estou a falar obviamente, estou a falar no genérico, se algum de vocês está aqui, está a ouvir isto só para tentar lucrar e que nem acredita em Deus e não acredita nas profecias da riqueza, da transferência da riqueza, pá, arrependam-se. Porque eu acredito mesmo que não se vão dar bem, ok? Mas pronto, então o sonho que eu tive foi: eu sigo uma pessoa no YouTube e no Twitter, que é o AMTV,
É o Christopher Green, o nome dele. Ele é um bocado narcisista, é cristão, mas é um bocado narcisista. Eu vejo os vídeos dele mais por entretenimento, ok? Mas há coisas que ele diz que são interessantes. Sobre o mercado e sobre bitcoins, etc. Eu não sei se ele acredita no flash crash, ou se sabe sequer que vem um flash crash, mas não importa. Mas pronto. E ele costuma gritar e ser assim um bocado todo... Um bocado... Não sei. Tem o estilo dele. Muito de criar impacto. E então o sonho, eu vi ele no meu sonho e ele dizia em inglês buy bonk, a dizer para comprar bonk, com a voz como ele costuma fazer. E depois de eu ver ele a dizer isso, eu tive uma visão super clara de um preço. E o preço era 0,02, portanto 2 cêntimos. E eu percebi, pelo menos para mim, que o meu preço de venda de bonk é 0,02 cêntimos. Portanto, tenho várias ordens, tenho algumas bonk e tenho todas as ordens de venda que eu tenho para bonk é tudo a 0,02. Porque eu tive esse sonho e acredito que esse preço é para mim. Não sei se será para vocês, estou a partilhar, mas estou a contar tudo, ok? Há coisas que não sei se isto deveria ser dito, porque pode não ser bom, mas pronto, estou a contar. E depois tive mais um ou outro sonho, mas era sobre o Flash Crash, ou seja, um deles. Eu agora se calhar não vou contar todo exatamente também para não levar, tornar isto ainda mais longo. Mas essencialmente era sobre estava num avião e o avião subia uma montanha. No momento que eu estava com o avião, estava tipo a subir a pique a montanha. Eu via alguém que sinalizava com fumo lá desse cume da montanha, que aquilo era o pico, e de repente aquilo caía, o avião caía, com as pessoas que estavam comigo lá dentro e com as pessoas, e o avião caía pela montanha abaixo, mas sem tocar na terra, portanto ia a deslizar, mas no ar, ok? Como se fosse a alta velocidade. Eu pensava que ia morrer nesse sonho, e a certo momento acontece qualquer coisa, eu e as minhas pessoas que eu conheço estamos todos bem, e já estamos dentro de um prédio, ok? E eu encosto as minhas costas contra uma parede. Parece que estamos numa escada de um prédio, ok? Mas as escadas estavam destruídas. E então eu encosto com as costas à parede e as pernas contra a outra ponta da parede, da outra. E eles descem pelas minhas pernas e conseguem descer estas escadas que estão destruídas. E quando nós saímos deste prédio, deste vão de escada de prédio, nós estamos numa zona com sol, com muito bom tempo, com pessoas com biquíni, ok? Tipo verão, e eu só pensava, que bom, porque vontade de dar um mergulho na piscina. Ou seja, e tinha esta sensação de que o pior tinha passado, mas que os meus amigos tinham ficado salvos, porque eu os tinha ajudado e tinha-lhes dito tudo isto sobre o Flash Crash, ok? E estávamos na altura do verão. E isto leva-me para aqui para o que eu quero dizer do verão. Eu acredito que vai ser agora no verão que isto vai acontecer, o Flash Crash. Existe um canal de YouTube que é a Igreja da Linda Alva, que eu gosto muito da jovem, da menina que fala, gosto de ouvir, fica a ouvi-la muitos lives. Ela também fala sobre a transferência de riqueza e sobre a XRP. Ela deu algumas informações muito úteis, como ter no mínimo 100 XRP, como colocar as ordens de venda de compra baixas e ordens de venda também. E ela tinha tido um sonho em que ouviu o senhor a dizer março, abril, maio, que era o ápice, ou o ponto mais alto da riqueza. Mas ela deve ter percebido mal, porque ela depois já fez um live a explicar que ela pode ter entendido mal. E eu acredito que ela possa ter entendido mal, mas eu acredito que está próximo, que é não em março, abril, maio, mas possivelmente junho, julho, agosto. Porque já houve vários outros vídeos que eu tenho estado a ver e tudo aponta para verão. Agora, pode não acontecer no verão e pá, se não acontecer, não acontece. Mas eu acredito, pelo menos é a minha crença, que isto vai ser agora neste verão. Possivelmente, começar neste mês, já estamos a ver a cripto outra vez a subir, mas vai ser possivelmente no verão. E se não for no verão, eu acredito que é este ano. Eu juro que acredito que é mesmo este ano, ok? Portanto, sigam, procurem Linda Alva no YouTube
e sigam-na. E espero que ela, se tiver contacto com este vídeo, também que ouça estas confirmações até da visão do Flash Crash, porque eu acredito, eu tive essa visão, portanto, eu por mim, eu acredito 1.000.000% que isto vai acontecer. Portanto, eu espero que isto também, que este vídeo também sirva para fortalecer ainda mais a fé dela, que ela tem uma fé incrível. E basicamente é isto, ou seja, eu acho que isto está próximo. Há muitas pessoas que... Há uma coisa que eu também confesso, ou seja, eu tinha feito inicialmente o vídeo em inglês, não estava tão completo como este está. Este também está um bocado mais chato, porque eu aqui não paro de falar, mas mas espero que quem me está a ouvir, espero que aproveitem, que creiam e que se for esse o mandamento que Deus está a dar-vos nos vossos corações, que o façam, ok? Porque isto está prestes a acontecer. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante também, que é, por amor de Deus, não deixe o dinheiro nas corretoras nem no banco. Portanto, eu já tinha falado do banco, os bancos iam ter problemas, não é? Mas as corretoras ou as plataformas também poderão ter. A única forma de vocês se salvaguardarem é vocês comprando uma cold wallet, é uma cold wallet, ok? É o que é uma carteira fria. Só para explicar muito rapidamente, uma carteira quente ou hot wallet é uma carteira digital online, é como se fosse uma aplicação. Vou dar um exemplo, uma dessas, a Coinbase Wallet, a Binance Wallet, etc. Essas carteiras, isso não é isso que vocês têm. Eu não considero isso seguro. Vocês façam o que quiserem, eu não considero isso seguro. A única carteira que é segura e que vocês ficam literalmente donos da vossa criptomoeda é a Cold Wallet, que é uma carteira fria. Significa o quê? É uma Ledger, Ledger, é um cartão da Tangem, Tangem, ou outras, também tem a Trezor, essa eu não tenho, eu tenho uma Ledger, ok? Portanto, vocês precisam de aprender, procurem um canal CryptoDead ou procurem em português como transferir moedas da plataforma que vocês tiverem, seja Coinbase, seja Kraken, seja o que for, e façam como transferir moedas de X para a Ledger ou para outra wallet. E aquilo vai-vos explicar, e vocês aprendam isso o mais rapidamente possível. Vocês façam pequenas transações que é para vocês se inteirarem disso. Eu tenho aprendido isto nos últimos meses e não tem nada que saber. Não é difícil. Primeira vez é um bocado confuso, mas se vocês fizerem isso, vão estar mais seguros. E atenção, eu não estou a dizer com isto, pelo menos que eu não vou fazer, para tirarem as vossas Shiba, ou até a Bong, mas a Shiba especialmente, não é? Não estou a dizer para tirarem as vossas Shiba e enviarem para a vossa wallet. Não é isso que eu estou a dizer, eu não vou fazer isso. Para nós aproveitarmos o flash crash e a subida, nós temos que deixar as nossas moedas nas plataformas. Porquê? Na minha opinião. Porque se nós tirarmos para a nossa wallet essa Shiba, no momento em que isto acontecer, isto vai ser tão rápido, eu acredito que isto vai ser tão rápido, aquilo que eu vejo, nós não vamos ter tempo. Primeiro tínhamos que estar acordados ao mesmo momento em que isto acontecer. Isto pode acontecer às 3 da manhã ou às 5 da manhã. Ninguém sabe a que horas é que isto vai acontecer. Ou se estamos ocupados, ninguém sabe. Portanto, e outra coisa é, para nós termos as ordens de venda e as ordens de compra automáticas, né, de limite, tanto uma como a outra, nós precisamos ter lá as moedas na plataforma. Por isso, é confiar em Deus e deixar lá as moedas. E só quando as ordens entrarem, e as de venda especialmente, o que eu pessoalmente vou fazer é, como já disse, vou comprar XRP e assim que comprar XRP vou transferir imediatamente para a minha wallet, ok? Aprendam sobre isso, inteirem-se. Infelizmente, assim, há pessoas que eu acredito que se calhar não vão precisar, não é? Imagina uma pessoa que está em África, num país empobrecido, em que tem muito pouco dinheiro e que consegue comprar pouca Shiba e consegue, se calhar ela não tem dinheiro sequer para comprar uma Ledger ou um cartão da Tangem, que também funciona como uma wallet. Portanto,
vai haver casos em que sim, outros casos que possivelmente não. Ou seja, eu senti que tinha que comprar para salvaguardar este dinheiro, porque este dinheiro não é só nosso. Este dinheiro é de Deus, ok? Portanto, temos que o proteger. Bom, e é isto. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecido. Eu não vou fazer mais vídeos. Este canal vai só ter este vídeo e eu vou literalmente vou pagar a password. É pagar a password, mas vou criar uma password que nem eu sei e este vídeo vai ficar sempre assim. Não vou criar mais nada, não vou ter comentários. Eu sei que há pessoas que gostam de comentar, mas isto não vai ter comentários, isto é só para pôr a informação. Quem Deus quiser que ouça este vídeo vai ouvir, ok? E é isto. Que Deus vos acompanhe e boa sorte.